Olá! O papo literário de hoje é com o bagéense, bancário aposentado, psicólogo e bacharel em Direito, Almir Silva. Ele lançou em 2014 o livro Dando Pinta, Memórias de um Homossexual. Obrigada pela tua presença aqui, Almir. Tu escreveu esse livro, mas a gente quer começar lá do início, né? Tu morou em Bagé quando era criança e na primeira fase da adolescência e depois foi para Porto Alegre, né? Que memórias tu tem de Bagé lá nessa primeira vez que tu morou aqui, desde o nascimento até a adolescência? Dá para se dividir a minha vida praticamente em décadas, assim, porque eu nasci no início da década de 51 e as memórias que eu tenho da minha infância foi de uma infância com muito medo do autoritarismo paterno e com muita repressão e muita violência emocional, não só por parte do pai, mas também dos irmãos, quer dizer, de todas as minhas figuras parentais masculinas, né? Era uma época em que a educação era muito rígida, não é? Então, na década de 50, eu passei a minha vida toda com muito medo, assim, muito medo de agressões e tal. E aí, na década de 60, quando eu achei que ia melhorar, piorou. Porque aí foi quando eu completei os 12 anos, entrei na pré-adolescência e comecei a me perceber diferente. Mas algo assim que me angustiava muito, porque eu sabia que eu era diferente, mas eu não tinha ideia do que era aquilo, porque eu me sentia atraído pelos meninos, não é? Mas eu sabia que aquilo era errado e tal, mas me angustiava muito, mas eu não tinha coragem de contar para os meus amiguinhos, porque eu sabia que com eles era diferente, não é? E tudo isso aconteceu aqui em Bagé ainda? Aqui em Bagé, quando eu morava aqui, não é? E aí mas eu tinha que guardar aquele segredo comigo, até porque eu não sabia o que estava acontecendo, mas me angustiava muito, porque eu já começava lá, quando comecei a chegar aos 15, 16 anos, eu comecei a conhecer os poucos homossexuais na cidade que eram assumidos. Nossa, eles eram marginalizados, eram pessoas que não tinham emprego, pessoas que só saíam durante a noite, porque de dia eles eram agredidos por causa do bullying e tal. E aquilo me angustiou mais ainda, porque eu fiquei pensando, meu Deus, isso não é uma vida que eu quero para mim. Não, eu já pensava desde cedo no meu futuro, na minha subsistência material, ao menos, não é? Já que a minha subsistência emocional estava tão conflituada, eu estava tão inseguro. Então aí aquilo foi um problemão para mim, um problemão. Aí, para além de tudo, eu terminei o curso científico, não é? E aí entrei no quartel. Época de plena ditadura militar, não é? O medo aumentou mais ainda, porque meu pai era ferroviário, era considerado subversivo, o DOPS andava na cola dele, né? Os meus irmãos, a minha mãe tinha medo que eles saíssem de casa e não voltassem, fossem presos e tal. Mas aí eu entrei no NPOR, imagina eu, homossexual, não é? Cheio de conflitos, muito inseguro, entrar num ambiente absolutamente machista e homofóbico. Mas eu me dei bem, assim, não é? Porque eu tive algo que me favoreceu. Teve dois aspectos que me favoreceram. Que eu tive a minha mãe como uma grande aliada. E outro aspecto que me favoreceu é que eu fui um gay, assim, egocintônico, que na psicologia se diz egocintônico, aquele que está em sintonia com a maioria. Trocando em palavras, é o que não é desmunhecado, não é? Aquele que passa desapercebido. Então, é mais fácil sobreviver na sociedade assim, não é? Então, daí eu percebi que eu não teria a dificuldade que amigos meus tinham, que eles não conseguiam ser, não da pinta, eles eram afeminados por natureza, né? Aquilo era do seu interior. Mas assim, eu achei que eu deveria
ir embora da cidade, porque eu tinha um amigo também, homossexual, único que eu tive aqui, que ele botava na minha cabeça, ele tinha muita influência sobre mim, que a gente, para homossexual, tinha que ir para a cidade grande, porque o anonimato da cidade grande nos favoreceria. Então eu acabei indo para a cidade grande, para Porto Alegre. Bom, aí a minha vida deu uma virada, porque aí nós entramos na década de 70, com aqueles movimentos libertários, assim, todo mundo queria badalar, e queria a pílula, inventaram o anticoncepcional, as mulheres se liberaram, e os gays entraram na carona, não é? Então, eu na cidade grande, recém tinha ido, me deslumbrei com a cidade grande, não é? E tu foi sozinho, não foi ninguém da tua minha família foi comigo. Foi contigo. Foi parte da minha família. Meu pai ficou aqui, a minha mãe foi e tal. E aí nós fomos. Eu me deslumbrei com a cidade grande. E aí lá, é claro que eu assumi a minha homossexualidade, mas de maneira muito conflituada, muito patológica, né? Porque aquele medo que eu tinha na infância, aquilo me acompanhou. Então, e aí o prazer para mim, na minha cabeça, o prazer estava ligado ao medo, né? Então, para mim sentir prazer, eu tinha que ter uma dose assim de temeridade muito grande. E isso aí se traduziu que eu comecei, não é, a ir para lugares altamente perigosos. Mas aí eu conheci, eu muito preocupado, como sempre, com a minha sobrevivência, eu disse, como é que eu vou sobreviver? Porque naquela época, se descobrissem que a gente era homossexual, primeiro, não dava emprego. Segundo, se desse pinta no emprego, era demitido. Então, o que eu fiz? Eu comecei a fazer concurso, né? E eu fiz 3 concursos e eu passei nos 3 concursos de cara. Concurso na CE, Companhia de Energia Elétrica, trabalhei 1 ano. Depois o concurso na Petrobras, trabalhei 2 anos. E aí fiz concurso para o Banco do Brasil, trabalhei 20 e poucos anos, do qual me aposentei. Então aí, ao menos, eu fiquei pensando, bom, a minha sobrevivência material está assegurada. Agora eu tinha que assegurar a minha sobrevivência psicológica, né? Então aí eu passei a viver em guetos, assim, não é? Até para relaxar do dia a dia, não é? E como é que era a relação com a tua família nesse momento? Olha, a relação com a minha família... Tu sabe que eu não me queixo, nunca tive preconceito com a minha família, né? Mas todos nós, os gays, assim, os gays mais ou menos, assim, que eles têm uma certa consciência, porque os gays, a grande maioria, eles têm grande dificuldade de relacionamento, tem mais facilidade de se desestabilizar emocionalmente, até por conta da vida que leva, sempre lutando contra a maré, não é? Mas eu não me queixo da minha família, mas eu não tive preconceito com a minha família, até porque eu tomei uma postura bem paternalista com relação à minha família. Isso acontece com muitos gays, até por uma culpa inconsciente que a gente tem por não ter satisfeito a expectativa deles, não é? Porque, claro, qual pai, qual mãe que quer ter um filho homossexual? Eu não quero, né? Muitos, ou por vergonha, e muitos porque sabem, têm consciência de que vai ser uma realidade muito difícil de enfrentar, não é? Mas eu, com relação à minha família, eu sempre tomei uma postura paternalista, até por essa culpa inconsciente que todo gay tem, né? Eu nasci errado, eu deveria dar netos para meus pais e tal. Então eu financeiramente sempre ajudei a minha família, né? Então, mas não só por isso, eu tive uma mãe, principalmente, eu acho que eu não acabei mal, assassinado como a maioria dos meus amigos, por causa das orações da minha mãe, né? Que ela foi a minha grande protetora e o meu anjo da guarda. Porque aí na década de 70 nós badalamos, aí no banco eu conheci fiz grandes amigos gays, então nós tínhamos a nossa turma gay, né? E naquela época começaram a aceitar uma sexualidade um pouco mais, tanto é que foi na década de 70 surgiu a
a torcida coliguei do Grêmio, né? E isso sinalizava de que o preconceito poderia ser amenizado, né? Mas mesmo assim, quando nós tínhamos um amigo da nossa turma que era da Coliguei, mas eles iam com uma faixa no rosto assim para não serem identificados. Bom, mas estava tudo muito bem, a gente tinha uma turma gay, aí eu ia para tudo que era boate gay. Então, mas uma das coisas que os meus amigos todos me admiravam muito é de como eu transitava bem em todos os ambientes gays. Porque tu sabe que os gays têm vários ambientes, né? Assim, ó, o ambiente chique, o ambiente bafão, que se diz, que é o ambiente das bichas pobres e tal, os ambientes perigosos, não é? E eu ia a todos eles, eu tinha um trânsito assim, porque tu sabe que no meio gay, entre os homossexuais masculinos, a sobrevivência e os conflitos são muito maiores do que no meio homossexual feminino. Até porque nos homossexuais femininos só tem a lésbica, aquela que não é afeminada e aquela que é mais sargentão, assim. Agora, no meio gay tem os travestis, tem as bichas finas, as bichas pobres, as bichas velhas, as drag queen, os transexuais, os do armário. Então, entre todas essas classificações, existem grandes áreas de tensões, não é? Então, muitas vezes é mais difícil a gente sobreviver no próprio meio gay, não é? Do que no meio hétero, não é? Essa classificação é tua ou é um consenso? Não, é um consenso. Se bem que muitos não se dão de conta dessa realidade, mas ela funciona assim. E não pense que no meio gay não existe o preconceito, é um meio altamente preconceituoso, né? Principalmente com relação o preconceito social é muito grande, né? Outro preconceito que tem da idadefobia também. As bichas velhas muito discriminadas. Eu, inclusive, naquele tempo, a gente diz que hoje eu sou um gay idoso, não gosto desse termo velho, né? Mas hoje eu sou um idoso, mas na época a gente discriminava, bicha velha e tal. A gente achava que nunca ia chegar a ser velho e tal, né? Chega para todo mundo, a não ser que morra antes. Então, junto com essa turma, assim, eu badalei muito e tal, mas eu fazia um sexo muito perigoso, né? Até porque a minha homossexualidade era uma coisa muito conflituada dentro de mim, não era algo bem resolvido. E aí, badalamos muito na década de 70, nós éramos jovens bem empregados e tal, financeiramente bem posicionados. E aí, só que nós nos passamos, não é? Como muita gente se passou do ponto. Aí chegou o início da década de 80. Aí, uma certa época, eu não morava em Porto Alegre, porque eu também trabalhei em outros lugares, como na Bahia, trabalhei em vários lugares, não é? Mas a minha sede era em Porto Alegre. Aí veio a notícia de uma doença que tinha denominada chaga gay, chamada AIDS, nos Estados Unidos. Mas aí nós conversando e tal, no meio das bichas e tal, e a maioria, não, isso aí é coisa de americano, jamais vai chegar aqui e tal, não tem como e tal. Ninguém ligou e tal, e o mundo continuava assim, muita badalação. Pouco cuidado. Pouco cuidado ou nenhum cuidado. E eu, na verdade, eu tive sorte que em 1978, alguém me apresentou o preservativo. E aí eu passei a usar preservativo. Imagina, eu com 28 anos eu não conhecia, não sabia o que era preservativo, né? Bom, eu me dei de conta que eu era homossexual aos 12, somente fui transar aos 22. E a minha primeira transa, tu vê como eu tinha o dedo podre para sexo, para amor, enfim. A primeira transa eu fui assaltado. Quer dizer, uma coisa que já era um prognóstico da realidade que viria a acontecer para mim, não é? Algo que não foi assim uma casualidade. Pelo tipo de vida que eu levava, aquilo viria a se tornar rotina, né? Então as pessoas tinham naquela época assim, aquele conceito, tem até hoje. Gay é um termo que quer dizer alegre e tal, mas a nossa vida não tem nada de alegre. É uma vida muito sombria, triste e perigosa, até hoje.
Só que aí veio a década de 80, como eu falei, e aí morreu o Freddie Mercury, né? Aí uma coisa que, as pessoas já ficaram, né? Mas aí chegou a década de 80, o preconceito foi violento. Em relação à função da doença? Por causa da chegada da AIDS, né? E aí quando morreu o Cazuza, a Sandra Brea, Lauro Corona, aí começamos a nos apavorar. E aí nós tivemos um amigo nosso, nós viajávamos muito, assim, principalmente para o Rio de Janeiro e tal. Mas teve um amigo nosso, né, que ele viajou, ele tirou 3 meses de férias e foi para Bruxelas. Mas resumindo, ele voltou de lá com HIV. E aí eu conto toda a trajetória no livro. Eu fui no médico com ele, foi dos primeiros que pegou HIV na cidade. Nossa, e aquilo foi um auê, ele queria se suicidar, eu não sabia como lidar. Aí eu também ajudei a cuidar ele no hospital e tal. Só que junto com ele, aí começou, né? Muitos outros bailados. Eu sei que eu acho assim que 80% dos meus amigos, 80%, grande parte deles morreram assassinados pela homofobia, mas a grande maioria morreu do HIV. E parece que as orações da minha mãe e o meu anjo da guarda colocaram o dedo na minha cabeça e disseram assim, não, este aqui eu vou livrar porque ele vai sobrar para contar a história, né? E foi o que realmente aconteceu. Eu peguei todas as doenças que poderia ter pegado. Eu peguei sífilis, eu peguei hepatite B e peguei, na verdade, eu estou cadeirante por uma DST também, que é o vírus HTLV1, né? Ele é cruzado com o vírus HIV, não é? Então para mim foi uma sorte, porque eu peguei o HTLV1 e não peguei o HIV, né? E os meus amigos, a grande maioria, né? Tem situações assim terríveis, amigos que não tinham família, morreram sozinhos, porque naquela época também não era legalizado a união homossexual, então morria o parceiro que tinha uma boa condição financeira e o companheiro ficava na maior pobreza. Eu sei de milhares de histórias que morreram absolutamente pobres, né? Tu conta algumas delas? Eu conto quase todas, assim, no livro. Todas não, porque não daria, teria que fazer um compêndio muito grande. E a década de 90, como é que foi? Bom, a década de 90, aí foi a tal coisa, que as pessoas se conscientizaram, os que sobraram, de que tinham que se cuidar, né? Então quem conseguiu sobreviver, que foram poucos na nossa turma, ao menos porque a nossa turma badalava muito mesmo, aí escaparam, não é? Escaparam. Bom, mas aí o meu problema começou a se agravar, não é? Porque esse vírus, o HTLV1, ele ataca a membrana de mielina da medula, não é? E vai tirando os movimentos motores, não é? E aí, no início, eu caminhava meio capenga, depois passei a usar bengala, depois passei para o andador e agora estou na cadeira. Mas eu não me queixo, não é? E quando é que tu voltou para Bagé? Bom, aí, como a minha mãe já tinha voltado, porque ela só voltou quando a gente já estava estabilizado financeiramente, aí ela voltou e ela começou a adoecer, não é? E eu sempre fui muito apegado com ela. Então eu já tinha construído casa aqui, não é? Aí, passando do meio da década de 90, eu resolvi me aposentar para cuidar da minha mãe. Ela foi o grande anjo da minha vida. Então eu me aposentei e vim cuidar dela. Só que teve um grande problema. Como eu trabalhava numa agência na agência Centro Porto Alegre com 800 funcionários, eu me relacionava com milhares de pessoas durante o dia e tal, e tal. Aí eu cheguei aqui, depois de 30 anos longe, eu não conhecia mais ninguém. E os poucos que eu conhecia eram amigos meus da juventude
eles não queriam nem me olhar. Porque naquela época, pô, o cara era... Eles achavam que eu era machão e tal, mas que eu tinha ido para Porto Alegre, tinha virado viado. O comentário todo era esse, claro. Então ele não... mantinha uma... Não é por conta disso. E aí a única maneira de eu assim me manter... me relacionar com alguém foi entrar na faculdade. Aí você resolveu estudar? Sim, aí eu resolvi estudar até para ter algum convívio social, não é? Porque o ser humano, ele é um ser eminentemente social, não é? Ninguém consegue ver absolutamente só. E aí eu entrei, fiz a faculdade de Direito. E por que você escolheu o Direito? Eu escolhi Direito assim, porque eu queria saber, tem muito a ver, muitos gays escolhem Direito para saber... como exercer a sua cidadania, porque a gente vê muitos dos nossos direitos vilipendiados o dia todo, não é? Até por conta dos abusos, assim, não é? Quer dizer, hoje em dia está tipificado como crime o preconceito, né? A homofobia está tipificado. Então, está na lei determinadas coisas que na minha juventude não existiam, não é? Então, por isso que eu fiz Direito, para poder exercer a minha cidadania, para ser cidadão, porque, na verdade, querendo ou não, o homossexual é um cidadão na sociedade, é um cidadão de segunda categoria, não é? Segunda ou terceira, não é? Então eu fiz Direito por conta disso. E a Psicologia veio depois ou foi junto às duas faculdades? Não, eu terminei o Direito, como eu comecei a trabalhar muito cedo e tal, me aposentei cedo, eu não fiz Direito com a intenção de exercer o Direito, não é? Aí foi uma coisa assim inconsciente que eu resolvi fazer Psicologia, porque tem muita gente que faz Psicologia para resolver os seus conflitos, são os maus psicólogos, né? Mas eu fui inconsciente, porque eu fiquei pensando, se eu tenho problemas internos meus que eu não consigo resolvê-los, não é? Então eu vou fazer Psicologia para ver se eu consigo aplicar, não é? Para mim, para melhorar o meu... Porque o Direito iria melhorar o meu relacionamento com a sociedade em si, mas a Psicologia iria melhorar o meu relacionamento comigo mesmo, que é muito importante, e com as pessoas, com a comunidade, não é? Porque se a gente está bem, a gente se relaciona bem com os outros. Né? Então eu fiz a Psicologia, gostei muito, mas também não... Até porque eu não poderia trabalhar, porque eu me aposentei por invalidez. O aposentado por invalidez, ele não pode exercer uma outra profissão. Mas para mim foi muito válido, assim, não é? Porque eu acho que o conhecimento, a gente tem que ter ele não somente para ganhar dinheiro e poder e dominação sobre outras pessoas. O conhecimento é bom porque nos dá uma visão mais alargada do mundo, não é? A gente cresce enquanto ser humano. E aí foi muito bom. Só que aí a minha mãe faleceu, eu fiz essas duas faculdades e a minha doença começou a evoluir muito. Eu tive que fazer uma cirurgia de alto risco de reconstrução de bexiga, porque pelo fato de eu não caminhar, a minha bexiga encolheu e aí eu tive que emendar a minha bexiga com o intestino e tal, porque eu tinha recorrentes infecções urinárias e aquilo poderia me levar a uma deficiência renal e eu teria que fazer hemodiálise. Então eu fiz essa cirurgia de alto risco que me causou um sofrimento físico assim terrível e psicológico também. E devido a isso eu estive no fundo do poço, né? Eu tive estresse pós-traumático, tive depressão, pânico e culminou com uma EQM. EQM que quer dizer uma experiência quase morte. E essa experiência quase morte foi o gatilho para me escrever o livro. Não é? Porque nessa experiência eu praticamente saí do mundo terreno e fiquei no limite entre os mortos e os vivos. E aí, inclusive, eu me comuniquei com a minha mãe, me comuniquei com os meus amigos gays que tinham morrido
E foi muito diferente da EQM dos que tem parada cardíaca, daquela EQM que a pessoa vai até um túnel luminoso e depois para e volta. A minha não, a minha tinha um interlocutor que eu não sei quem que falava o tempo todo no meu ouvido, talvez seja o meu anjo da guarda, ele tentando me acalmar, dizendo que eu não morreria, que eu não precisava ter tanto sentimento de culpa por ser homossexual, que é uma coisa que a essa altura eu já tinha um sentimento de culpa inconsciente, porque eu comecei a fazer terapia, o que resolveu muito, né, o meu convívio comigo mesmo. Então, aí eu sei que foi uma EQM, uma experiência assim atemporal. Eu até hoje não sei quanto tempo mudou e tal, eu fora do meu corpo. E aí esse ser, essa pessoa que conversava comigo me deu a entender que eu tinha que fazer alguma coisa para melhorar, assim, para colaborar com os meus pares, assim, com os outros gays, no sentido de diminuir o preconceito, de melhorar o nosso mundo, assim, não é? E que eu poderia fazer, porque eu era um cara que eu tinha experiência com relação a isso, que eu tinha muita vivência, não é? E quanto tempo tu levou para escrever o livro? Escrever até ele... Tu sabe, eu levei um ano. E na verdade, porque eu escrevi ele, foi em Porto Alegre, não é? Foi lá na editora Book, não é? Então é bom a tecnologia, assim, a internet, porque eu escrevi esse livro indo poucas vezes na editora, né? A gente se correspondia, assim, pelo computador. Eu levei um ano para escrever, aí eu lancei o livro em 14 de outubro, 14 de outubro de 2014, na Feira do Livro de Porto Alegre. Eu não ia lançar aqui em Bagé, por causa que é um livro que eu conto toda a minha vida, não é? Então, é muito polêmico o livro, até o título do livro é polêmico e tal. Tanto é que eu tive grandes admiradores e tive pessoas, por incrível que pareça, ficaram minhas inimigas. Leitores que ficaram meus inimigos. Eles leram e disseram, isso não é coisa para se dar publicidade e tal. Bom, mexeu com conteúdos internos dessa pessoa, porque se ele está bem com a sexualidade dele, não há por que ficar tão importunado com isso, né? E foi tu que escolheu o nome do livro? Ele tem algum significado especial? Tu sabe que eu escolhi o nome do livro em conjunto com o meu editor. Agora a capa, sim, foi ele que escolheu. A capa bem legal, né? E como é que é a tua relação com a literatura? Tu sempre gostou de ler, de escrever? Ou uma coisa que surgiu depois, durante a vida? Tu sabe que é uma coisa incrível, né? Eu até escrever o livro, a não ser os livros didáticos do direito e da psicologia, livros didáticos, eu só tinha lido um livro na minha vida, não é? Então parece uma coisa que alguém me orientava assim para me escrever, porque eu não tinha experiência nem na literatura. E aí, de repente, eu me vejo escrevendo um livro. Teu livro foi um marco para ti também? Foi um marco para mim, exatamente. Foi um marco e a partir daí hoje eu sou um leitor, não posso dizer que seja um leitor contumaz, mas eu leio bastante. Né? E tem planos literários para o futuro ou vai ficar só nesse livro? Tu sabe que assim, ó, eu acho que para a gente escrever é algo que tem que vir de dentro, assim, não é? Então eu não quero, assim, forçar nada, até porque não vai sair um bom livro e tal. Mas tem muita coisa boa, Eu costumo dizer que escrever esse livro para mim foi uma catarse, assim, sabe? Porque eu coloquei para fora coisas que eu precisava, que foi terapêutico. A minha terapeuta sempre me disse que eu escrever esse livro valeu por 5 anos de terapia, não é? E como é que é o recorte dele? É desde a tua infância ou é a partir da adolescência? Qual é o recorte de tempo dele? Conta todo, desde a minha infância até o momento que eu lanço o livro. Conta tudo, exatamente.
E como é que tu vê isso? Tu falou muito da questão do preconceito, né? Tu acredita que evoluiu, assim? Tu, né, que começou, a tua vivência começou no século passado e nesse tempo tu acredita que mudou? Nossa, e como evoluiu. Naquela época, quando eu era jovem, tanto é que eu fui embora daqui por causa do preconceito. Nós não podíamos sair na rua que a gente era agredidos. Emprego não se conseguia. Os meus amigos, o emprego eles tinham nos cabarés, arrumando as camas à noite. Porque de dia, ou então de cozinheiros, assim, em instâncias, coisas assim. Porque durante o dia, se saísse à rua, e principalmente aqueles que eram mais desmunhecados, assim, mais afeminados, mais afetados, eles eram agredidos, não é? Então o preconceito era muito, muito maior. Hoje, graças a muita luta, inclusive, né? Porque agora teve uma coisa muito boa, que teve um insight dos gays, e um conselho que eu dou no meu livro é estudar, né? Estudar, porque através do conhecimento a gente consegue deixar de ser, deixar de ser julgado pelos outros para ser formador de opinião, não é? A gente passa a conviver de maneira igual com os outros na sociedade, né? Então hoje o preconceito diminuiu muito, muito, né? Mas mesmo assim continua. Tanto é que um homossexual é morto a cada dia por causa da homofobia. Existe o preconceito velado, que é o pior de todos, porque ali está a ironia, está a falsidade dentro dele e tal. Mas com certeza melhorou, mas tem muito o que melhorar ainda, né? E agora, para finalizar, qual é o teu livro de cabeceira nesse momento? É um momento assim que estou muito... A questão da homossexualidade para mim já foi um problema. Graças à minha maturidade hoje não é mais, né? O problema maior para mim, que eu mais me preocupo, é com a atual situação política do país, não é? Diante dessa degradação moral do ser humano, né? Então eu estou muito preocupado, né? Eu que sempre fui assim, tive muita preocupação com relação ao emprego, à sobrevivência material, ao desemprego, à miséria do ser humano, não é? Então eu vejo a classe política totalmente moralmente acabada, assim, né? Não tem ética, não tem moralidade. Então o livro que eu estou lendo é do juiz Dallagnol, Lava Jato. Bem, obrigada, Almir, pela tua presença, por ter aceito o nosso convite de estar aqui conosco hoje. Pois não. O Papo Literário encerra aqui. Nós voltamos no próximo domingo, a partir das 7 horas da noite. Tenha uma boa leitura.